Vamos ver o que diz o Teorema de Tales. Teorema de Tales. Tales de Mileto foi um grego que viveu por volta de 500, 600 a.C. Mas o que diz esse Teorema de Tales? Tem um Teorema de Tales que é sobre ângulos num círculo, mas não é esse que nós vamos ver aqui. Nesse vídeo nós vamos ver o Teorema de Tales sobre segmentos proporcionais. O que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, e um feixe de retas paralelas nada mais é do que mais de 3 retas paralelas. Vamos supor aqui. E eu tenho duas retas transversais cortando essas retas paralelas. Vamos supor essa reta aqui e essa reta aqui. Estão cortando as retas paralelas. E o que o Teorema de Tales... O Teorema de Tales diz que essas retas paralelas determinam sobre as retas transversais segmentos proporcionais. Como assim segmentos proporcionais? Vou explicar aqui. Eu vou dar alguns nomes para os pontos. Ponto A, aqui é outra intersecção ponto B, aqui é a outra intersecção ponto C, aqui o ponto D, o ponto E e o ponto F. Então, essas retas paralelas, elas dividem as retas transversais em vários segmentos, né? No caso, o segmento AB e o segmento BC, e também o segmento DE e o segmento EF. E o Teorema de Tales diz que as medidas desses segmentos são proporcionais. Ou seja, ele diz o seguinte, que AB dividido por BC é igual a DE dividido por EF. Ou seja, esses segmentos eles são proporcionais, eles seguem a mesma proporção. A proporção das medidas do segmento AB com o segmento BC vai ter a mesma proporção das medidas do segmento DE com o segmento EF. Vai ser a mesma proporção. E eu estou usando aqui AB, quando eu escrevo AB, você deve entender a medida do segmento AB, né? A gente não tem como dividir segmentos, porque segmentos não são números, mas a gente tem como dividir as medidas dos segmentos. Então, quando eu escrevo AB, você já entende que é a medida do segmento, né? Se fosse o segmento em si, eu escreveria AB com um risquinho em cima. Daí eu quero dizer o segmento em si. Sem o risquinho em cima, a gente subentende que é a medida do segmento. Mas, enfim. Eu não vou demonstrar esse teorema nesse vídeo aqui. Você vai ter que acreditar em mim, ou melhor, acreditar em Tales, que esse teorema aqui é verdadeiro. Agora vamos ver alguns exemplos práticos do uso do teorema de Tales. Ele tem algumas utilidades mais importantes dentro dos triângulos, depois nós vamos ver, enfim, mas vamos praticar um pouco o que esse teorema quer dizer. Vamos começar aqui com esse exemplo. Eu tenho um feixe de retas paralelas, as retas R, S e T são paralelas. Eu posso escrever assim, R é paralelo a S, que é paralelo a T. E as retas N e M, que são duas retas transversais que estão cortando essas retas paralelas. E eu tenho aqui os segmentos que as retas paralelas determinam nas retas transversais. O segmento AB, que tem uma medida de 27, o segmento BC, que tem uma medida de 4, claro que aqui não está proporcional o meu desenho, né? O segmento DE, que tem uma medida de 14, e o segmento EF, que tem uma medida X, que é a medida que eu quero calcular. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales afirma que os segmentos, as medidas desses segmentos que as retas paralelas determinam, são proporcionais. As proporções entre os segmentos são as mesmas. Ou seja, a proporção do segmento AB para o segmento BC, ou seja, a proporção do segmento AB, 27, pela medida do segmento BC, que é 4, vai ser igual à proporção do segmento 14, do segmento DE, né, que tem a medida 14, pela medida do segmento EF, que é X. Certo? 27 está para o 4, assim como o 14 está para o X. Né? O segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. Agora é só resolver essa equação aqui, né? Como é uma proporção, eu posso fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então fica 27x é igual a 4 vezes 14, isso é 56, portanto, x é igual a 56 sobre 27. Isso é aproximadamente, eu não tenho como simplificar essa fração, mas isso é aproximadamente 56 sobre 27, aproximadamente 2. Aproximadamente 2,07 pela calculadora. Então, é isso que vale o x, mais ou menos 2,07 ou 56 dividido por 27.
E essa não é a única forma de eu usar o teorema de Tales nesse problema, eu posso usar ele de outras formas. Eu posso comparar não o segmento apenas o 27 com o 4 e o 14 com o x. Eu posso comparar também o 27 com o 14 e o 4 com o x. Eu vou mostrar aqui, o segmento 27, aliás, o segmento AB, está para o segmento DE, que mede 14, assim como o segmento BC está para o segmento EF, que vale x. É uma outra forma de eu comparar esses segmentos. Eu também podia comparar assim, o x está para 4, x está para 4, assim como o 14 está para o 27, assim como o 14 está para o 27. É uma outra forma de eu fazer a comparação. E, na verdade, usando as leis básicas das equações e da álgebra, todas essas afirmações aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui são exatamente a mesma coisa, só são outras formas de escrever. Se você resolver essas equações aqui, você vai chegar no mesmo resultado. Vamos ver esse problema aqui. Eu tenho de novo um feixe de retas paralelas, as retas azuis, eu não dei nomes para elas, nem para os pontos, e duas retas transversais, as amarelas. E mais uma vez eu quero determinar o x. Então, como é que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso fazer de vários jeitos, né? Eu posso comparar assim. O x está para o 51. O x está para o 51. Esse segmento aqui de medida x, ele está para esse segmento de medida 51, assim como esse segmento de medida 5, assim como o segmento de medida 5 está para o segmento... Quanto que vale esse segmento aqui? Eu não sei a medida dele, mas o problema diz que a medida total é 22. Então, se esse aqui vale 5, esse aqui só pode valer 17, né? Porque 17 mais 5 vai fechar a medida total 22. Então, assim como 5 está para 17, certo? Esse 17 veio 22 menos 5, que dá 17. Agora é só resolver essa equação aqui, né? Isso é uma proporção, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 17x é igual a 255, x é igual a 255 sobre 17. Então, vamos ver quanto que é isso aproximadamente. 255 sobre 17 é 15. É 15. Eu achei que era um valor. Achei que era um valor que não era redondo. Então, x é igual a 15. E até faz sentido, né? Porque se você olhar para a figura, claro que aqui o desenho não está proporcional. Mas se você olhar para o desenho, o que eu tenho? O que eu tenho no desenho? O 17 não é aliás, 51 não é o triplo de 17. 51 é o triplo de 17. Então, é muito provável que esse segmento aqui vai ser o triplo desse segmento aqui. Certo? A proporção é a mesma. 17, para chegar no 51, eu faço vezes 3. Então, do 5, eu vou ter que fazer vezes 3 aqui e vou obter o 15. A proporção é a mesma. É isso que afirma o teorema de Tales. Outra forma de resolver isso aqui seria fazer assim. Eu posso comparar também as medidas totais, né? Eu podia comparar também as medidas totais. Digamos, o segmento x, esse pedacinho aqui, o x, está para a medida total desse segmento inteiro aqui. A medida total do segmento grande, vou marcar em vermelho aqui. Qual é a medida total de segmento? É x mais 51, assim como o 5 está para o 22. A medida total do segmento é 22. Eu estou comparando a parte com o total. A parte com o total. E resolvendo essa equação aqui, eu vou obter o mesmo valor. X é igual a 15. Eu estou ficando sem tempo aqui, então vou fazer esse problema aqui que pode levar um pouco mais tempo no próximo vídeo.